Venho aqui em nome de Hélio Bicudo, Janaína Pascoal, em meu nome, no exercício da nossa cidadania, apresentar o pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Quero lhes dizer, presidente, que Hélio Bicudo é um democrata reconhecido em todo o país, um heróico, combativo, promotor contra o Esquadrão da Morte e Sérgio Fleury. Janaína Pascoal é uma jovem professora, defensora dos direitos humanos, que integra o Conselho Penitenciário, o Conselho da Luta contra as Drogas. E quanto a mim, senhor presidente, quero apenas lembrar um único fato. Vivi momentos importantes da minha vida neste plenário. Aprendi a respeitar profundamente esse legislativo. Na condição de assessor especial, Dr. Ulisses Guimarães, durante a Assembleia Nacional Constituinte. É a única apresentação que faço a meu respeito. E é nessa condição que estes três brasileiros vêm à Câmara dos Deputados, confiantes de que ela irá responder ao pedido que está sendo feito. Esse pedido é fruto de uma meditação e de um estudo. E timbram os áulicos palacianos em dizer que se trata de um golpe. Quero lhes dizer, senhores deputados, que golpe sim houve quando se sonegou a revelação de que o país estava quebrado. Golpe sim houve, senhor presidente, quando se mascarou a situação fiscal do país, se continuaram a fazer imensos gastos públicos e tiveram que se valer de empréstimos de entidades financeiras controladas pela própria União para artificiosamente mascarar a situação falimentar da nação brasileira, do Tesouro Nacional. E ainda dizem e repetem que não há crime. Pois eu quero lhes perguntar, senhores deputados, qual é o crime mais grave? Um crime de um presidente que põe no seu bolso uma determinada quantia, ou aquela presidente que, pela ganância do poder, em busca da manutenção do poder, não vê limites em destruir a economia brasileira. Destruiu a economia brasileira através de gastos, de desonerações inúteis, através da corrupção e do desvio de dinheiro dos seus sequazes, levando o país a esta situação que nós estamos vivendo. Furtar um pedaço de dinheiro é muito menos do que furtar a esperança e a expectativa do futuro. É isso que aconteceu com Dilma Rousseff. As pedaladas não se constituem num mero problema de ordem contábil ou administrativa. Foi um recurso utilizado para artificiosamente, maliciosamente, conscientemente esconder da nação a situação falimentar do Tesouro Nacional. E na hora que a verdade aflorou, logo após as eleições de 2014, foi necessário modificar a LDO. Aí o país revelou-se em estado pré-falimentar. Houve necessidade de obtenção de dinheiro através de venda de títulos. Os juros aumentaram. Os juros artificialmente baixados tiveram que aumentar. A desconfiança dos agentes econômicos se instalou. E como um efeito dominó, surgiu a inflação, surgiu a necessidade de recomposição dos preços de petróleo e de preços da eletricidade. E quem é que está pagando essa conta? Qual é o crime pior para o brasileiro, para o homem do seu cotidiano? É pôr a mão no bolso do tesouro e levar alguns milhares de reais? Ou destruir a economia brasileira e a capacidade de produção, de vida digna, de ter o seu salário equilibrado e mantido? Não. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte:
Os salários foram sendo reduzidos pela inflação ou perderam-se os salários através do desemprego? São 10 milhões de brasileiros desempregados. E isso tem relação direta com as pedaladas. Portanto, o crime é um crime contra a nação. O equilíbrio fiscal é um bem público fundamental. Não é à toa que esta casa, tão logo aprovada, a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovou a Lei 10.028, que criou no Código Penal os crimes contra as finanças públicas, sendo um deles a realização de operação de crédito não autorizada, a emissão de decretos sem autorização desta casa. É muito mais grave que infelicitar a nação e o cotidiano do brasileiro do que pegar um banhaco de dinheiro. É este o crime. E se diz que não tem crime. Tem sim. E quem está pagando o preço desse crime é a população mais pobre do país. O que foram as pedaladas? Durante largo tempo, durante 1 ano e meio, em quantias exorbitantes, como recentemente o Banco Central mostrou, e se volta a timbrar mentirosamente e falaciosamente que em outros governos houve a mesma coisa. Não houve, é mentira. É mentira. E a presidente, ligadíssima ao secretário do Tesouro Nacional, Argo Agostinho, com que se reunia costumeiramente, sabidamente criou esta fraude. Não tem dinheiro, o Tesouro não tinha dinheiro, ao invés de tomar as medidas de contenção fiscal, de reduzir os seus gastos, de reduzir os seus ministérios, de reduzir os cargos comissionados, de deixar de ter intervenção nos preços do petróleo, no preço da eletricidade, que levou à quebra também das empresas estatais, ao invés de tomar medidas de contenção e de equilíbrio fiscal, continuou com a gastança para que nos programas de televisão de eleição de 2014, o seu marqueteiro, hoje hóspede da Polícia Federal em Curitiba, dizia que o Brasil ia crescer 4%, que a população teria capacidade de viver com o seu salário porque não haveria inflação. Era mentira! E isso continuou em 2015. As pedaladas continuaram ao correr de 2015. Continuaram longamente a correr em 2015. Começaram a despedalar no segundo semestre de 2015. E continuam a pedalar ainda. O que é isto? É não ter o dinheiro e dizer para o banco que presta o serviço, pague por mim. E o banco foi pagando, a Caixa foi pagando, o Banco do Brasil foi pagando, o BNDES foi pagando para empréstimos, financiando os grandes empreiteiras, inclusive algumas delas envolvidas na Lava Jato, com juros especiais. E a cobertura dessa equalização desses juros era feita pelo próprio BNDES. A Caixa Econômica pagava dados essenciais do governo e o governo dizia, vai pagando, vai pagando. Entrou no cheque especial. O Brasil entrou no cheque especial e está falido. E por que foi possível fazer isso? Porque foi possível esconder essa realidade da população brasileira por meio das pedaladas. E o que é pior, não se inscreveu na dívida líquida do setor público a existência dessa despesa. Falseou-se, cometeu-se um crime de falsidade ideológica e apresentou-se um superávit primário falso. Um superávit primário falso. E vai dizer que isso não é crime? Vai dizer que vir a esta casa solicitar que se afaste a presidente pela sua gravíssima irresponsabilidade em jogar o país na lona? Vai dizer que é golpe? Que não há crime? Vai dizer que há crime? Vai dizer que é golpe? Não é golpe. Golpe... Eu peço respeito ao plenário para que os oradores que vêm fazer a exposição tenham o mesmo direito ao respeito e à sua palavra. Eu vou repor 1 minuto do tempo a mais pela interrupção, por gentileza. Agradeço, senhor presidente. E quero lhes dizer que o mesmo ocorria nos governos anteriores é uma mentira e uma falácia. Não ocorria. O Banco Central vem de reproduzir o que aconteceu nos governos Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva, a demonstrar
o exponencial, os valores elevadíssimos e por longo tempo, para escamotear a verdade. Essa verdade hoje sentida nua e crua, especialmente pela população mais pobre do meu país. E vão dizer que isso não justifica um pedido de afastamento, uma irresponsabilidade desse tamanho. Além disso, a edição de decretos, sem ter base na receita existente, ou seja, foram decretos estabelecidos pela Presidente em 2014 e em 2015, de suplementação de verba sem passar por esta casa. Passou-se em cima desta casa. Esta casa foi desconhecida pela Presidência da República, que assumiu a competência desta casa no instante em que editou decretos suplementares injustificados, sem haver receita, mesmo porque no instante em que baixava esses decretos, apresentava um projeto de lei de modificação da meta fiscal. Portanto, reconhecia e sabia que não tinha receita. E, no entanto, exatamente porque não passaria aqui o decreto, não passaria por aqui a possibilidade de uma lei que autorizasse essas despesas, fez um decreto sem número e sem autorização legislativa. São fatos da maior gravidade. Quero dizer aos senhores deputados que, inclusive, fatos de 2014 podem efetivamente ser objeto de apreciação, como cita, aliás, o relatório, mostrando que os fatos passados, conforme a orientação desta Casa, podem ser objeto de apreciação, como aconteceu com 2 deputados, que, renunciando antes da decisão do Conselho de Ética, foram reeleitos, e ao serem reeleitos, foram processados na Comissão de Ética pelos fatos ocorridos no mandato anterior. Portanto, é um conjunto da obra que demonstra a irresponsabilidade com a qual se conduziu, a senhora Presidente da República, infringindo os artigos 10 e 11 da Lei 1079 de 1950. São gravíssimos esses fatos. E nós vimos aqui pedir que seja acolhido o pedido de impeachment e afastada a Presidente da República, primeiramente com o reconhecimento do juízo de admissibilidade por esta Casa. E quero lhes dizer, senhores deputados, que nós vivemos um momento de grande aflição no país. Nós estamos aflitos, estamos sequiosos de nos libertarmos deste grilhão de mentira e de corrupção. Quero lhe dizer que nós estamos ansiosos, envolvidos numa longa doença que domina a vida brasileira. Nós queremos ressurgir para a saúde. Senhores deputados, os senhores são os nossos libertadores. Nós tivemos a confiança de vir aqui pedir que Vossas Excelências julgassem esse pedido de impeachment, porque nós confiamos em Vossas Excelências e Vossas Excelências responderão a esse pedido como libertadores. Vossas Excelências são os libertadores dessa prisão, da prisão que nós vivemos, enojados no meio da mentira, da corrupção, da inverdade, da irresponsabilidade, do gosto pelo poder, sem se preocupar com aquilo que vai acontecer na vida brasileira, com os brasileiros, especialmente com os mais pobres. É isso, senhor presidente. Temos a confiança. Senhores deputados, os senhores são os nossos libertadores. Os nossos libertadores. Tem mais 10 minutos. Vossa Excelência concluiu? Tenho mais 10 minutos. Tem 11 minutos, 10 mais a prorrogação. Vossa Excelência tem direito ainda a 11 minutos. Não ocuparei todo esse tempo. Tenho a certeza de que os senhores deputados têm consciência a mais absoluta da gravidade desse instante. É um momento, e quero lembrar, que esse pedido de impeachment vem carregado do desejo popular. Assinam como anuentes desse pedido os movimentos populares, o Movimento Brasil Livre, 40 movimentos contra a corrupção, e o movimento vem para a rua. Portanto, essa petição, se é assinada, subscrita por 3 brasileiros, no entanto, são milhões de brasileiros, porque
Percebam ao final dela que a anuência dos três movimentos, ou 43 movimentos contra a corrupção, o Movimento Brasil Livre, o Movimento Vem Pra Rua, que representam os milhões de brasileiros que foram à Avenida Atlântica, os brasileiros que foram à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, os brasileiros que foram à Paulista, 1.400.000 brasileiros foram à Paulista. Isto mostra, com o reconhecimento que houve da correção do devido processo legal pelo Supremo Tribunal Federal no dia de ontem, que não existe a propalada golpe. Repetem isto a todo instante de uma forma papagaiada. Isso é porque não tem argumentos, não entram no mérito, não entram exatamente no mérito para dizer por que a Presidente da República levou à falência o Brasil. Por quê? Porque queria ser Presidente da República por mais 4 anos? Sim, só por isso. Não teve o pudor de tomar as medidas necessárias, medidas que serão obrigatórias de serem tomadas num próximo governo, no imediato que seja, porque senão o Brasil vai efetivamente à falência. Portanto, senhores deputados, quero lhes garantir que o nosso pedido é um pedido que foi realizado com consciência, com processo de análise dos fatos e de adequação desses fatos àquelas figuras que estão previstas no Código Penal e que estão previstas na Lei 1079. É proibido fazer operação de crédito, é proibido emitir decretos suplementares sem autorização legislativa. São violações gravíssimas da Constituição, mas mais graves do que as violações em si formais são as consequências decorrentes desses fatos. E a população brasileira tem que saber disso. Pedalada não é uma mera infração administrativa, é um crime lesa pátria. E Vossas Excelências vão responder a isso. E repito, finalizando, Vossas Excelências são os nossos libertadores. Nós contamos com a compreensão da Casa do Povo, que vai responder a esse povo que encheu as vidas do país por diversas vezes ao longo do ano de 2015. Vossas Excelências vão responder com um sim. Sim pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado. Ninguém está acima da